justiça. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono, cante. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em nome dele, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Juntos, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Com fé declare.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Com fé declare: estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Leão de Judá, Esse é quem tu és. o Todo-Poderoso. Esse é quem tu és. Há poder sempre no nome dele. Este é quem tu és. 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 Aplauda mais forte que é pro Senhor Jesus. Quantos são felizes de estar aqui nessa tarde, noite? Da Deus, diga pro irmão que está ao seu lado: você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo. Diga com mais força para ele: você é bem-vindo. Vamos adorar nosso Senhor Jesus com mais uma canção. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite. Comece a se entregar a Ele totalmente. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o
estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Em uma só voz, declare: só Ele é santo. Só Tu és santo. Não há outro, não há outro, não há outro como. Só Ele é, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como. Sabe, igreja, esses dias têm sido dias difíceis para muitas pessoas, e creio que para algumas pessoas que estão aqui também. Mas a confiança que nós temos em Jesus Cristo nos faz avançar, porque Ele é fiel em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer falar com nós através das dificuldades. Nós não entendemos muitas vezes por que acontecem certas coisas em nossas vidas.
Mas eu sei que em toda tribulação, quando vem a grande tribulação, né? Quando vem a grande chuva, a tempestade em nossas vidas, vem também o sol. Cada chuva que cai no solo, após isso vem o sol, e aquela flor que estava adormecida floresce. Assim é a nossa fé. A fé em Cristo é assim. Por mais que você possa estar passando por tempos difíceis na sua vida, creia que se você tiver fé em Jesus Cristo, Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Ainda que você pense que está difícil, ainda que você veja que não tem chance mais, Jesus diz para você nessa noite, nessa tarde, que se você colocar fé nele, se você colocar o seu coração nele, tudo é possível. Ainda que tudo na sua vida está bagunçado, se você colocar seus olhos em Cristo, Ele se tornará Jesus na sua vida. Por isso que nessa noite eu queria que você declarasse com fé, com segurança, que Jesus é na sua vida. Se Ele é santo na sua vida, declare que Ele é santo. Se Ele é justo na sua vida, declare que Ele é justo. Declare com o seu coração, não com a sua razão. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio, não importa as circunstâncias, teu é o reino, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se sentar por um minuto, nós vamos passar os avisos aqui. Anote a nossa programação para ficar por dentro das novidades.
Comece o seu dia consagrando ao Senhor. Temos oração no templo, de terça a sexta-feira, às 7 da manhã. Você é o nosso convidado. Este mês nós teremos o nosso jantar de comunhão e você é o nosso convidado especial. Adquira o seu convite e venha estar conosco. Olá, graça e paz. Você que é homem, temos um convite para fazer para você. Nós aqui da Rede de Valentes, nós temos 2 cultos quinzenais. Nessa próxima segunda-feira, às 20 horas, contamos com a sua presença. Temos aconselhamento pastoral de terça a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Entre em contato com a secretaria e agende o seu horário. Todas as quartas-feiras temos nosso culto Sobrenaturais. Você é o nosso convidado, às 15 e às 20 horas. Olá, nós da Rede de Casais e EJN Alphaville temos um convite especial para você. No dia 17/2, às 19 horas, nós teremos o nosso primeiro coquetel com a presença do pastor Josué Gonçalves. As inscrições já estão abertas pelo nosso aplicativo. Mais informações no nosso balcão. A minha vida é uma bênção. Eu e a minha esposa vivemos maravilhosamente bem. Não porque nós somos perfeitos, é porque nós nos casamos com a predisposição de um respeitar o outro nas suas diferenças, de um perdoar o outro sempre que necessário, de um ter paciência com o outro. Nós somos diferentes. Casamento é escrever uma história de amor, compartilhando a vida com o outro, respeitando as diferenças. Por isso o apóstolo Paulo diz que o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês são os nossos convidados. Ei, jovem, você sabia que todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui na EJN Alphaville? Você faz parte da geração eleita, sacerdócio real, e nós cremos que Deus tem feito grandes coisas no meio dos jovens. Então, vem para a Nação Jovem, venha fazer parte dessa grande família. Deus abençoe! Crianças de 3 a 13 anos podem vir para a escolinha. Graça e paz, irmãos. Com a volta às aulas, nós da Ação Social contamos com a sua colaboração para a arrecadação do kit material escolar. Para maiores informações, compareça ao final do culto ao balcão de informações da Ação Social. Deus abençoe. Temos uma novidade para a igreja. Passaremos a ter 2 cultos aos domingos, às 9 horas da manhã com a presença do profeta Vinícius e da profeta Ariane e às 18 horas com a presença do apóstolo José Iracete, que você é o nosso convidado. Deus abençoe. Quer ficar por dentro da nossa programação, lives, eventos, apresentação de criança, inscrição para batismo e muito mais? É só baixar nosso aplicativo EJN Alphaville ou aponte a câmera do seu celular para nossos QR Code espalhado pelo templo. Deus abençoe e um ótimo culto. Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Fala para quem está do seu lado, seja bem-vindo. Sai do seu lugar aí, vamos cumprimentar uns aos outros. Dê a paz do Senhor para essa pessoa que está aí do seu lado. Diga para ela assim: Deus preparou algo para você nesse dia. Pergunta para ele: você crê? Você quer que Deus fale contigo? Você quer ouvir a voz do Senhor? Você sabe o que Deus tem para nós esta noite? Aleluia. Ramanagasuri Kandalabasuri Andarabashai. Glória a Deus. Fala para ele assim: o nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê em milagres? Você crê em milagres mesmo? Diga para ele assim: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Oh, Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Eu queria que você cantasse com o coração isso. Deus pode tudo.
Senhor espera que a gente possa manifestar a sua glória. A Bíblia diz que a criação, ela geme, está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Você é o presente de Deus, talvez para o seu vizinho, talvez para o seu amigo, talvez para o seu patrão, para a sua família. Porque quando você deixa Deus te usar, então você se torna um canal de bênção para Ele. Mas a glória do Senhor precisa se manifestar, e você precisa saber que o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso, o que pode tudo. Aleluia! Aplaude a Ele bem forte, aleluia! Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Hoje é um culto profético, é um culto especial. Aqui no verso 1 em diante diz assim, Ezequiel capítulo 47, verso 1 em diante. Todos acharam? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do altar, do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo, ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho, mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próximos para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas não entendem as revelações de Deus que estão na sua palavra. Às vezes nós lemos a Bíblia e não compreendemos o que Deus quer falar conosco. Quando nós começamos a compreender o que Deus está falando conosco, nós começamos então a sair dos pensamentos limitantes. Aqui nesta passagem, mostra 4 níveis
4 níveis de profundidade naquele rio. O primeiro nível ele dava nos tornozelos, mal molhava os pés. O segundo nível chegava nos joelhos, o terceiro chegava nos lombos, mas o quarto nível não se podia passar andando, só se podia passar a nado. Existem muitos níveis que Deus quer que a gente compreenda. Por exemplo, existem níveis de intimidade. Tem pessoas que têm muita intimidade com Deus, porque tiveram muita experiência com Ele. Tem pessoas que tiveram encontros reais com Jesus. Tem pessoas que não conhecem a Ele. Tem pessoas que falam dele sem conhecê-lo. Então, existem níveis de intimidade, existem níveis de unção, existem níveis de revelação, existem níveis de autoridade, existem níveis de poder. São muitos níveis, mas todos eles têm a mesma chave, todos eles têm o mesmo processo e o mesmo caminho. Ou seja, é você andar mais com Deus. Aqui na sua Bíblia talvez tenha falado em côvados, que na verdade os 1000 côvados são 500 metros. Mas nós precisamos compreender uma coisa: assim como existem níveis de intimidade, existem níveis de rendição, níveis de entrega, e cada um de nós vai ter acesso de acordo com a busca que vai fazer em Deus. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter mais intimidade? Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter mais unção? Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter mais autoridade e ter mais poder? Cada uma dessas coisas são diferentes. Poder é uma coisa, autoridade é outra, unção é outra, intimidade é outra, rendição é outra. Existem segredos que são simples de compreender. Aqui nós vemos algo extraordinário. Eu não sei se você sabia, mas Jerusalém é uma das poucas cidades da antiguidade em que não foi edificada junto a um rio. Porque a maior parte das cidades da antiguidade, elas se estabeleciam perto de um rio onde havia água. Jerusalém não. E aqui fala de um lugar que é onde as águas que vinham para aquele rio sabiam debaixo do trono de Deus. Veja, é extraordinário captar ou pegar os detalhes daquilo que Deus fala aqui nesta passagem. Você sabe que muitas pessoas, elas se acostumaram a viver uma vida religiosa e para elas está tudo bem, mas só está tudo bem porque elas não experimentaram o sobrenatural de Deus. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas não entendem os pentecostais e muitos criticam os neopentecostais e eles acham loucura muitas coisas, porque não tem como você explicar para alguém que nunca experimentou
as grandezas de Deus, nunca experimentou as revelações de Deus. Existem níveis no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem muitos níveis, e são em todas as áreas. Mas aqui nesta noite eu queria falar especificamente a respeito de níveis de intimidade. Talvez você se pergunte, a pergunta seria: apóstolo, como que eu posso ter mais revelação? Ou como que eu posso ter mais autoridade? Como que eu posso ter mais poder? Ou como que eu posso ter mais visões? Ou como que eu posso ter mais intimidade? Bom, você pode ver uma coisa: sempre existe uma direção. Para cada uma dessas coisas existe uma direção específica. Por exemplo, quando você quer mais unção, existe um caminho para a unção. Quando você quer mais fé, existe um caminho para a fé. Muitas pessoas, elas não entendem o que é isso. Elas até podem citar muitas coisas a respeito da fé, mas elas não entendem, elas não compreendem a fé. Tudo existe um caminho. Fala para quem está do seu lado: existe um caminho para cada coisa que você vai buscar no reino de Deus. Então, no reino de Deus existe um caminho para a intimidade, e o caminho, ele está numa direção. Me responda sem precisar falar para mim, mas responda, pense. Quantas pessoas você tem como pessoas que são íntimas suas? Com quantas pessoas você pode dizer: essa pessoa, ela sabe tudo a meu respeito, e eu sei tudo a respeito dela? Você vai ver que são muito poucas, porque intimidade envolve muitas coisas. Intimidade envolve tempo, intimidade envolve confiança. E aqui a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, nesse rio havia alguém que estava fazendo um convite, e o convite era para quê? Para que a pessoa caminhasse uma determinada distância. Queridos, você só vai conhecer uma pessoa com o passar do tempo. Aqui, na verdade, nós podemos dizer que tem pessoas que não têm quase nada de intimidade com Deus. Tem pessoas que têm um pouco. Tem pessoas que têm bastante intimidade, mas tem pessoas que têm muita intimidade, pode dizer que são íntimos de Deus. E o Senhor, Ele fala certas coisas para os que são íntimos. A palavra de Deus, por exemplo, nos mostra que o Senhor, Ele tinha 12 apóstolos, mas teve coisas que Ele não falou com os 12, teve coisas que Ele mostrou para 3. Quando Ele foi ao monte da transfiguração, apenas 3 apóstolos estavam com Ele. A pergunta é: por que Ele não levou os 12? Isso não fala nada para você? Isso não te diz nada? Então, os 12 eram apóstolos, sim, mas nem todos os 12 tiveram aquela oportunidade de estar naquele lugar aonde 3 deles estiveram com Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você: os níveis de intimidade, eles são acessados
começando pela obediência. Também existem níveis de obediência, mas os níveis de intimidade com Deus, eles começam a ser acessados com obediência. Sabe, nem todos conseguem obedecer. Alguns obedecem até um determinado ponto. Outros obedecem mais ou menos. Outros são desobedientes. Mas tem alguns que são totalmente obedientes. Eles fecham os olhos e dizem: Senhor, eu vou te obedecer. Sabe, quantas pessoas será que Deus pode encontrar? E o primeiro nível é o nível de uma obediência simples. Deus não pede grandes coisas para você. Às vezes Deus fala com você, escute só, às vezes Deus fala com você o seguinte: olha, eu quero que você faça um programa para ler toda a Bíblia durante este ano. É uma coisa simples, é ou não é? E muitas pessoas começam, por exemplo, lendo a palavra, dizem assim: eu vou ler toda a Bíblia, eu vou ler tantos capítulos por dia. Ele começa com todo o gás, com toda a garra, mas passa uma semana, os compromissos vêm, e aí ele falha um dia e ele já pensa assim: olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou ler o dobro. E no outro dia ele também já não consegue mais, e ele se enrola, e no meio do ano ele já parou de ler a palavra, e chega lá no final do ano e ele não conseguiu cumprir algo simples que Deus colocou para ele fazer. Eu sei que muitos aqui também já aconteceu isso. Mas sabe, os níveis de intimidade, eles vão aumentando à medida que você vai aumentando a sua obediência a Deus, à medida que você vai cumprindo aquilo que você fala para Deus. Você sabe que uma das marcas dos homens que são usados por Deus é a seguinte: quando eles dão a palavra deles, está dada. É como diz a palavra de Deus: mesmo que ele tome prejuízo, mesmo que ele se rebente, mas ele não volta atrás naquilo que ele falou, a não ser que seja contra a palavra. Mas aqui está, obediência a Deus não começa pedindo para você fazer coisas absurdas. Deus começa com coisas simples. Mas à medida que você quer mais intimidade, Deus também vai exigir mais obediência. E eu vou falar uma coisa para você, escute só. Fala para quem está do seu lado: nós temos que saber discernir o natural do espiritual, o racional do espiritual. O que isso quer dizer, apóstolo? Isso quer dizer uma coisa: que Deus não precisa parar e nos explicar os pormenores do porquê Ele está nos pedindo isso. Porque muitas vezes nós queremos entender. Ei, fala para quem está do seu lado: o grande problema é quando as pessoas querem entender, quando na verdade elas só precisam obedecer. Você está entendendo isso? Porque muitas vezes nós queremos entender, nós queremos ver qual é a lógica, qual é a razão, por que Deus está me pedindo isso? Não faz sentido. Então você tem que saber discernir que muitas vezes não é questão de fazer sentido, é Deus testando a sua obediência, é Deus provando o quanto você consegue ser obediente. Porque, queridos, veja bem, a Bíblia fala de um general, e você esses dias até citei ele, um general sírio que tinha lepra. O nome dele era Naamã. E ele fez uma viagem, levou presentes, pegou dinheiro para entregar ao profeta. Era difícil, ele fez uma viagem cansativa, ele tinha lepra, custou dinheiro para ele, porque ele estava levando presentes. Mesmo que o profeta não quis pegar os presentes dele, ele preparou presentes, ele preparou coisas para dar. Ele foi primeiro ao rei, o rei disse que não tinha como curá-lo, o profeta mandou chamá-lo. Mas quando
o profeta mandou o seu ajudante dizer para ele: eu quero que você vá e se banhe 7 vezes no Jordão e você será curado. Ele ficou furioso, porque na cabeça dele aquilo ali não era suficiente para ele ser curado. Mas sabe, havia alguém com ele que arrasou com ele e disse: ei, se ele te pedisse algo mais complicado, tu não faria? E ele está te pedindo uma coisa simples. Você já fez essa viagem? Não custa nada descer e se banhar 7 vezes. Muitas vezes, queridos, aquilo que Deus nos pede é tão simples. Ele começa com coisas simples. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre digo para as pessoas uma coisa: se você quiser chegar nos lugares, nas águas mais profundas, nos lugares de maior intimidade com Deus, nos lugares de maior revelação, nos lugares de maior operação, de maior autoridade, de maior poder em Deus, vai custar para qualquer um vai custar só uma coisa: pergunta para quem está do seu lado: você poderia dar uma só coisa para Deus? Diga para ele, porque só vai te custar uma coisa. Vai te custar o quê? Essa uma coisa, dá o nome para ele. Essa uma coisa se chama tudo. Ele só te pede uma coisa. É só isso que ele pede para você. Eu comecei a orar quando, escute só, tem coisas que Deus nos dá. Eu fiquei como doido, literalmente, quando Jesus apareceu para mim, quando Ele falou comigo. Aquilo ali foi algo muito forte, foi muito impactante, foi extraordinário. E sabe, aquilo ali despertou uma fome tão grande em mim, que eu comecei uma busca frenética, porque eu queria mais daquilo que eu recebi. Eu queria mais daqueles encontros com Deus. Eu queria mais daquelas manifestações de Deus. E aí eu entendi uma coisa, que Deus até, Ele se revela para a gente. Mas aí, se você quer mais, fala para quem está do seu lado: se você quer mais, você tem que buscar mais. Então Ele te deu uma amostra do que você pode ter. Ele te deu uma amostra do que você pode ver. Ele te deu uma amostra do que você pode ouvir. Ele te deu uma amostra do que Ele pode fazer. Mas para que você tenha mais, você vai ter que obedecer mais. Ei, deixa eu te dizer, o segredo daqueles que andam nas grandezas de Deus, ele está numa vida de obediência, porque a obediência, ela vai puxar você para os níveis de intimidade. Então hoje você tem uma intimidade, eu tenho certeza que eu estou dizendo. Tem muitos que estão aqui, que estão com as águas pelos artelhos, porque conhecem o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, porque conhecem a respeito dos milagres de Jesus, pelo que a Bíblia diz. Mas eu tenho certeza que você nunca teve uma revelação. Eu tenho certeza que muitos aqui, eu não estou falando de todos, lógico, mas eu estou falando que muitos aqui nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitos aqui nunca tiveram um encontro com Jesus, onde Ele falou com você como eu estou falando, porque foi assim que Ele falou comigo, como você está me vendo. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nunca experimentaram um verdadeiro sobrenatural com Deus. Agora, você pode, qualquer um aqui pode.
porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora veja, existe alguém que está apontando um caminho. Eu estou aqui nesse altar como o homem que tinha o cordão de medir, como o homem que tinha aquela linha para medir os 500 metros. Agora, é Deus falando com você e dizendo para você: vem. É o Senhor dizendo para você: você quer? Venha. Porque existe uma coisa, você nunca vai passar para um outro nível sem primeiro ter completado o primeiro. E para você completar o primeiro, você precisa obedecer até o limite estabelecido por Deus. Por isso, sabe, muitas pessoas dizem assim: Senhor, se o Senhor me pedir a minha casa, eu te dou. Mas Ele não vai te pedir a tua casa, porque muitas vezes nem o dízimo você dá. Sabe, Ele não vai pedir coisas grandes, Ele quer ver coisas simples. Muitas pessoas dizem assim, ó, muitas pessoas pensam que Deus é bobo. Elas dizem para assim, ó: olha, Senhor, se o Senhor me der R$1 milhão, eu vou te dar uma oferta enorme para o Senhor. Deus não precisa, para ter isso aí, dar uma grande oferta para você. Ele quer que você seja fiel lá com aqueles R$100 que você recebe. Ele quer que você seja fiel com aquele pequeno salário, porque Ele não pede coisas grandes, queridos. Sabe, as pequenas coisas que vão nos levando para a intimidade, porque eu acho uma pequena coisa, é você começar a falar a verdade, é você começar a ser sincero, é você começar a retirar as máscaras. Sabe, porque às vezes a gente tem uma máscara. Aqui você está me vendo, eu vou falar bonitinho, mas se eu não estiver aqui, como é que eu vou falar? Se eu estiver em outro ambiente, como é que eu vou falar? Sabe, a intimidade com Deus é para aquele que obedece. E eu vou dizer uma coisa para você: os novos níveis de intimidade, eles vão sendo acessados à medida que você completa um ciclo de obediência. Nem sempre é fácil obedecer algumas coisas, mas vai chegar um momento que Deus vai pedir coisas grandes mesmo para você. E queridos, não pense em dinheiro, porque muitos ficam assim pensando: olha, é dinheiro. Não é. Isso é o mínimo, porque para Deus dinheiro é o mínimo. Para o homem dinheiro é a coisa mais importante, para Deus é o mínimo. Então, para a gente poder acessar a novos níveis de intimidade, nós temos que aumentar os níveis de obediência. Entenda uma coisa: intimidade e obediência são como duas pernas que caminham junto. À medida que você obedece, você vai andando mais, você vai sendo mais íntimo. Parece ser uma coisa simples. Aí você diz assim: apóstolo, é assim. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E sabe, queridos, quem teme a Deus lhe obedece. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor? Porque eu sou o Senhor, mas não me obedecem. Então, toda intimidade está ligada a um andar obediente com Deus, a um andar em obediência. Deus está apontando uma direção e você tem que seguir aquela direção, obedecendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Às vezes é uma coisa muito simples, mas à medida que Ele quer entregar coisas novas para você, Ele vai apertando um pouquinho mais, Ele vai exigindo um pouquinho mais. De início não, mas sabe, você pode parar onde você está, você pode ficar com o que você já tem, mas se você quer mais, você vai ter que estar disposto a obedecer mais. Queridos,
À medida que você vai se tornando íntimo, o Senhor vai te dando segredos. Por exemplo, como é que a gente sabe como eu posso ter mais fé? Porque no lugar de intimidade Deus vai revelando, e Ele vai te mostrando para a palavra. Escute, muitas vezes a gente lê a palavra. Quantas vezes eu li a palavra e passava por cima de algumas coisas e não entendia, mas não pegava a revelação. Mas aí quando Ele vai te levando para a palavra, e você fica pensando: meu Deus, estava ali o tempo todo e eu não me dava conta, eu não entendia, isso não se abria para mim, isso não se revelava para mim. Por quê? Porque é na intimidade que você vai aprendendo os códigos, os segredos, os mistérios de Deus. Você sabe que a obediência, ela quebra maldições. Uma pessoa que consegue andar em uma obediência, em uma grande obediência a Deus, as maldições são quebradas. Por isso é que muitos, escute só, muitos fazem quebra de maldição, muitos fazem libertação, passam pelo processo. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que muitas dessas pessoas, elas não são verdadeiramente livres, mesmo passando por todos os processos. E aí você fica pensando: mas como? A pessoa já fez 1, 2, 3, 4 vezes a libertação. Aí a gente muitas vezes diz assim: isso é brecha. Queridos, isso é desobediência. Nós podemos dar o nome que a gente quiser, mas é desobediência. Porque a Bíblia, ela fala o seguinte: nós devemos, escute bem, nós devemos nos sujeitar a Deus, que é obedecê-lo, e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, até mesmo na libertação, nós temos um processo, o processo de obediência a Deus e resistência ao diabo. Sabe, muitas pessoas, elas não conseguem entender como que acontecem certos milagres, e elas não conseguem entender porque existe um bloqueio. Esses bloqueios que existem, eles vão sendo tirados na intimidade com Deus, porque lá na intimidade Deus vai revelar coisas para você que ninguém sabe. Então esses níveis de intimidade, eles vão sendo acessados à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai aumentando. E vou te dizer uma coisa: muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Por quê? Porque não obedeceram à última ordem, não obedeceram à última instrução. Então Deus não vai falar contigo novamente antes de você obedecer a primeira coisa que Ele falou para você. Então, às vezes as pessoas dizem: não sei por que Deus não fala mais comigo. Não vai falar até que você obedeça aquilo que Ele falou pela última vez. A intimidade com Deus é maravilhosa. Escute, toda vez que nós avançamos, fala para quem está do seu lado, toda vez que avançamos, nós recebemos mais de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: esse rio é interessante, porque a intimidade com Deus, fala para quem está do seu lado, a intimidade com Deus, ela aumenta a influência de Deus na sua vida. Veja, o primeiro nível, as águas tinham pouca influência sobre o caminhar do profeta. Era fácil dele, ele poderia até correr naquelas águas. Por quê? Porque aquelas águas não lhe causavam impedimento e nem dificuldade. Mas a influência, à medida que o rio ficava mais profundo, significava o quê? Que também a influência de Deus sobre a vida dele ficava mais forte.
porque com a água pelo joelho para correr já não é tão fácil de correr num rio com a água pelo joelho, como é fácil de correr com a água no tornozelo. Mas à medida que a água crescia, imagina a água pelos lombos, imagina só, tente correr num rio com a água pelos lombos, você vai ver que você vai fazer muito esforço, porque a influência da água sobre você, ela é forte. Quanto mais nós avançamos em intimidade, mais a influência de Deus sobre nós, ela vai tirando a nossa carnalidade, aonde nós vamos ficando mais sujeitos à influência de Deus. Quanto mais íntimo você fica com Deus, mais a influência da presença de Deus toca a sua vida, até o momento que Deus te dá acesso às águas profundas, porque lá nessas águas você não consegue mais pôr os pés no chão, você vai ter que seguir o curso do rio. Queridos, ninguém consegue, escute bem, ninguém consegue avançar indo contra a correnteza. Então, lá nessa parte é a parte em que você vai ter que seguir o curso do rio, seguir a vida no Espírito. Uma grande intimidade com Deus vai te levar a uma profunda vida no Espírito com Deus. E aí é nesta hora que você começa a ver tudo diferente, porque uma vida no Espírito leva você a uma manifestação da glória de Deus na sua vida. É onde ali nesse rio você vê que aonde as águas chegam, ali tem cura. As águas se tornam águas curadoras, águas que saram. Sabe, os acessos que nós temos, eles são liberados por Deus. Escute bem, você tem acesso para falar com Deus a hora que você quiser, mas nestes níveis, Deus só vai te dar acesso a alguns níveis quando você cumprir um ciclo de obediência. Escute bem, fala para quem está do seu lado, existem ciclos de obediência. Aqui está falando, profeticamente nós estamos ouvindo uma palavra profética, aonde Deus está falando conosco sobre ciclos de obediência, aonde a obediência vai nos levar para novos lugares em Deus, e lá nesses lugares de mais intimidade, você vai ter mais revelação, você vai ter mais visões, você vai ter mais operações de Deus na sua vida. Agora, nós temos que saber uma coisa, cabe a nós decidir. Sabe, queridos, hoje até eu falei na reunião de pastores, decidir, fala comigo, decidir. Olha só, decidir. Decidir. Você já ouviu falar da palavra homicídio? Homicídio. Cide significa matar o homem. Homicídio, matar o homem. Decidir significa matar todas as outras opções. Então você tem que decidir: eu vou obedecer. E você tem que tirar os planos A, B, C, D. Você tem que tirar as outras opções. Você tem que tomar uma decisão. E a única decisão que você tem que tomar com Deus é obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que tem pessoas que oram 10 horas por dia? Tem pessoas que oram 5 horas por dia? Tem pessoas que não oram nada por dia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a pessoa pode orar 10 horas por dia e não ter acesso a esses níveis. Você pode jejuar um ano inteiro e não ter acesso a esses níveis. Por que, apóstolo? Porque antes da oração
Antes do jejum, vem a obediência. Então você pode orar muito, mas vai ser sempre limitado. Quanto mais você tomar como norma para a sua vida, eu vou obedecer a Deus, é nessa hora que as coisas começam a fluir na tua vida como um rio de águas vivas. Então, antes da oração, porque olha só, tem muitas pessoas que oram, a Bíblia diz que Deus ele se cobre de nuvens muitas vezes para que não passe a oração. Porque antes da oração vem a obediência. Então, a obediência a Deus, é por isso que o diabo ele trabalha tanto para você começar a quebrar princípios. É por isso que ele trabalha para você começar a desobedecer. Por quê? Porque a desobediência, ela não deixa você avançar, passar de níveis. Queridos, às vezes a gente diz assim, a igreja tem que orar mais, a igreja tem que jejuar mais, a igreja tem que ler mais a palavra, está tudo certo. Mas eu vou dizer, antes de todas essas coisas, a igreja precisa obedecer mais. Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não obedecem. Tem muitos que oram, mas também não obedecem. Tem muitos que jejuam, mas também não obedecem. Porque eles estão jejuando para conseguir algo. Ei, toma cuidado. Você que está jejuando para conseguir algo, você vai cair do cavalo. Você tem que entender que obediência, ela vem antes do jejum, vem antes da oração. A obediência é o que vai fazer você entrar em novos níveis. Porque às vezes é aquela obediência, a pessoa está orando, mas e o resto? Ela está jejuando, mas e o resto? Ela está lendo a palavra, mas e o resto? Porque se ela andar numa vida de obediência, ela vai ler a palavra. Se ela andar numa vida de obediência, ela vai jejuar. Se ela andar numa vida de obediência, ela vai orar, ler a palavra, jejuar, ser fiel com Deus. É por isso que a obediência é uma chave. É uma chave que vai dar acesso a novos níveis. Ei, tem muito crente que está vivendo na superfície, que está vivendo no pouco, que não consegue ouvir a Deus, não tem revelação, não vive num poder. Obedecer, queridos. Deus se agrada da obediência. Porque é fácil, se você fizer um propósito para orar, você vai orar. Mas muitos fazem um propósito, mas não obedecem. Deixa eu te dizer uma coisa. Nos níveis de intimidade, você vai encontrar revelações que você não tinha, discernimento que vocês não tinham. À medida que você avançar na intimidade, você vai começar a compreender coisas que você nunca compreendeu e viver coisas que você nunca viveu. Ei, escuta só. A vida com Deus não pode ser uma vida vazia, fria. A vida com Deus tem que ser uma vida eletrizante, empolgante, apaixonante. Sabe por quê, queridos? Escute só. Muitas vezes a pessoa vai ficando desanimada, abatida, cansada. Sabe, vai ficando assim, não tem mais vontade, não vem no culto com vontade, já não ouve mais a palavra de Deus com vontade. Sabe, ela vai fazendo muita coisa no automático. Por quê? Porque a sua vida com Deus está como terra seca. Às vezes a gente até precisa reconhecer, como diz aquela canção, né? Eu preciso da tua chuva, Senhor, porque eu estou como uma terra seca. Porque a vida com Deus, os níveis de intimidade, eles vão fazer você entrar e andar, andar e viver no sobrenatural. Aonde o Senhor vai falar com você, aonde você vai ver que Deus é real, aonde você vai ter visões. Ei,
E eu estou falando sério porque talvez você se pergunte por que esta palavra, porque há uma necessidade de mudança na vida da igreja. A igreja não pode ficar dependente da palavra do pregador, da palavra do profeta, da palavra de quem quer que seja. A igreja tem que ter vida com Deus. E a vida com Deus, ela é uma vida, a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós vivemos em novidade de vida. Nós temos novidade de vida para nós. E eu vou dizer algo para você. As pessoas podem buscar o que quiserem, pode querer pegar o manto do fulano, do ciclano, vou pegar a impartição. Muita coisa se transfere, sim, mas mesmo assim sempre será limitado, porque as coisas tremendas estão lá nos lugares de intimidade com Deus, lá naqueles lugares aonde Deus fala. Olha para quem está do seu lado. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Até quando você vai continuar querendo usar a muleta? É assim que você quer viver a tua vida com Deus, usando muleta? Você sempre está esperando por alguém. Por que você não está esperando por Deus? Por que você não está buscando em Deus? Por que sempre está esperando que alguém te fale algo? Por que está sempre esperando que alguém ore por você? Por que você não vai para esses lugares de intimidade? E lá nesses lugares, o Senhor vai falar contigo. Lá nesses lugares de intimidade, você sabe que desde que eu comecei a fazer os seminários de cura e dons espirituais, o diabo tentou me atacar na saúde de tudo que foi jeito. Mas o propósito dele era um só: fazer eu parar. Era para que eu parasse. Mas eu tomei uma decisão: eu vou obedecer o que Deus colocou no meu coração. E também me levanto contra Satanás todos os dias, para colocá-lo no seu lugar. Por isso, eu cheguei a uma conclusão, queridos: o culpado de muita coisa não é o diabo. Ele tem culpa, sim, ele tem. Mas o culpado de muita coisa somos nós mesmos, que não nos levantamos contra ele. Somos nós mesmos que aceitamos muita coisa passivamente. Escute só: as pessoas estão buscando solução para a sua vida em tudo que é canto, em tudo que é beco, em tudo que é lugar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: é impossível. Eu vou repetir: é impossível uma pessoa que esteja em níveis profundos de intimidade com Deus, que a sua vida não mude, que as suas finanças não mudem, que a sua saúde não mude, que a sua família não mude. A solução está na sua mão. Depende de você ir para a presença do Senhor e em obediência dizer: Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, o que o Senhor falar eu vou cumprir. Obediência. Não importa que todo mundo fique contra você, não importa que pareça loucura para quem quer que seja, ei, você tem que tomar uma decisão.
A quem você vai obedecer? Em quem você vai acreditar? Eu decidi crer na palavra de Deus. Eu decidi crer na palavra de Deus. Escute, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais confiança você tem naquilo que Deus fala com você. Aleluia! Na virada do ano, nós estávamos orando aqui, o profeta Vinícius estava orando pelos pedidos de 2024. Aí ele chamou o pastor Irineu para vir aqui orar. Depois ele me chamou e chamou todos os pastores. Vocês lembram quem estava aqui? E quando eu coloquei a mão aqui em cima daqueles pedidos de oração, o poder de Deus veio de uma maneira sobrenatural e o Senhor começou a falar comigo. E Ele falou comigo. E Ele me disse coisas que iam acontecer. E sabe, eu já tinha algumas palavras. Eu já tinha, não estou falando de palavras proféticas. Eu já tinha algumas respostas de coisas que já tinham sido como que decididas. Mas o que Deus falou para mim, Deus disse: eu vou fazer isso. Queridos, em uma semana, eu vi aquilo que Deus falou comigo aqui nesse altar acontecendo. Eu vi pessoas voltando atrás naquilo que tinham falado. Eu vi Deus mudando decisões. Eu vi Deus agindo, sabe por quê? Porque quando você se coloca numa posição de obedecer a Deus, então Deus, Ele vai falando contigo, Ele vai levando você a novos níveis. Esse rio aqui fala de 4 níveis. Mas eu vou dizer uma coisa para você: dentro de cada ciclo, ou de cada distância ali, tinha uma caminhada. E sabe, eram 500 côvados, não, eram 1000 côvados, 500 passos, 500 metros, meio quilômetro. Algumas versões dizem que era 530 metros pelo côvado. Era em torno disso. Mas a Bíblia usa 1000 côvados. 1000 côvados. Escute só. Escute só, preste atenção. 1000 côvados. Você está entendendo? Não era um ato de obediência. Não era um passo. Não era um côvado. Nesse ciclo de 1000 côvados, e eu quero falar o ciclo de 1000 côvados na vida de cada um de vocês. Talvez nesse ciclo de 1000 côvados, alguns passos você não deu, algumas coisas você não obedeceu. Nesse ciclo de 1000 côvados, em cada um desses níveis, talvez alguns passos, algumas obediências você não cumpriu. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. O Senhor, Ele está falando conosco e dizendo o seguinte: você pode ter acesso, mas depende de você. O Senhor está apontando um caminho, mas é você que vai decidir se vai seguir o que Ele está falando. É você que vai decidir se você vai seguir o que Deus está falando contigo. Eu só posso te falar uma coisa: se você decidir obedecer, jamais você vai se arrepender. Fala para quem está do seu lado: você jamais se arrependerá de obedecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda Ele bem forte pela sua palavra. Aleluia.